abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 33 até o 38. Lucas 5, de 33 a 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Esse texto diz: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo essa frase: naqueles dias, eles vão jejuar. Só mais uma vez a última parte: eles vão jejuar. Verso 36, também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Talvez nenhum texto do Novo Testamento reúna tanta informação sobre o jejum como esse texto reúne. O Senhor Jesus é indagado sobre o assunto do jejum, mas em vez de apenas discutir o que, nosso Senhor vai abordar respostas que envolvem o quando e até mesmo nas entrelinhas o porquê jejuar. É importante que a gente considere, antes de mais nada, que todas as vezes que Jesus fez uso da alegoria do noivo, em todos os evangelhos, em todas as suas parábolas, todas as vezes, sem exceção, ele o fez para falar de si mesmo. Então, nosso Senhor já começa pontuando com clareza algo sobre o jejum para o nosso tempo. Antes de entrar nesse departamento, eu queria que a gente pensasse um pouco só na dinâmica, né? O que significa essas pessoas chegarem para Jesus? É os discípulos de João, uma referência a João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. Os fariseus, o mesmo. Os fariseus, nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Em Lucas 18, Jesus fala de um fariseu orando no templo, batendo no peito, se orgulhando de jejuar 2 vezes por semana. Jesus não está dizendo que aquilo era exclusividade daquele fariseu. A tradição aponta que todos os fariseus, o movimento todo, jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Tanto que a Didaquê, o mais antigo documento de catecismo cristão da história da igreja, orientava os discípulos a não jejuarem nos mesmos dias que os hipócritas. Então, eles observavam as quartas e sextas-feiras. Esse documento fez John Wesley, grande avivalista, resgatar a prática de 2 dias por semana de jejum. Aliás, Wesley não ordenava ninguém ao pastorado que não jejuasse às quartas e sextas-feiras. Ele diz: isso não é mandamento para todo mundo, mas é regra para os filhos. E nós nunca vemos em nenhum lugar da história o avivamento sendo trabalhado, manifestado, sem que o mesmo caminho que o pavimento esteja presente, que envolve sempre arrependimento, santificação, oração e jejum. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que as pessoas, ao abordarem, Jesus, estão dizendo: olha, os grupos aí estão jejuando, só que os seus discípulos comem e bebem. Você acha que eles estavam elogiando Jesus ou os discípulos? É claro que não. Tenta imaginar a cena de alguém chegando, um pai, uma mãe ou os dois juntos, e fazendo o seguinte comentário: os filhos de fulano são a benção, os filhos de ciclano conhecem limite, os de Beltrano se comportam, mas os seus, o que é que estaria por trás de mais os seus? Não apenas uma crítica ao comportamento dos filhos, mas uma tentativa de responsabilizar os pais pelo mau comportamento dos filhos. Naquela época, quando se criticava o discípulo, já estava atacando o mestre. Mas quando fazia isso diretamente ao mestre, é evidente que eles estão disparando contra Jesus e não só contra os discípulos. É nesse momento que Nosso Senhor usa uma alegoria cultural que para eles não era nem um pouco difícil de entender. O jejum sempre esteve associado ao arrependimento, à aflição da alma, ao luto. Então ele diz: numa hora de festa, os convidados estão lá para celebrar, e eles não vão jejuar, porque o noivo está presente. E é aí que nós precisamos entender que, ao usar essa ilustração, Jesus está dizendo para quando seria o jejum. Ele diz: quando o noivo for tirado, ele não está fazendo menção dos 3 dias de ausência entre morte e ressurreição. Ele está dizendo: a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, durante todo o período da sua ausência, até o dia do seu bendito e glorioso retorno, os seus discípulos iriam jejuar. Isso responde uma pergunta que é meu primeiro tópico: o jejum é para hoje? Evidentemente que sim. Durante muito tempo eu dizia às pessoas: porque você não encontra no Novo Testamento
uma ordenança, um imperativo para o jejum. Você tem lá vigiai, tem orai, mas não tem jejuai. Então durante muito tempo eu equivocadamente dizia, gente, se não tem uma ordem, ninguém é obrigado a fazer. Mas para encorajar o povo, mesmo entre aspas, sem ser obrigado, que é o que eu acreditava na época, eu simplesmente dizia, mas só quem jejua vai acessar certas manifestações do sobrenatural, que quem não jejua não chega lá. Um dos exemplos que eu dava, quando os discípulos perguntam para Jesus, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino que o pai trouxe? E nosso Senhor responde, essa casta não sai a não ser por meio de jejum. Então dizia, os que jejuam vão ter experiências, quem não jejua não tem. Então, se você acha que tinha que fazer só por obrigação, eu faço por uma motivação, eu quero o sobrenatural. E aliás, nesse mês nós vamos seguir a toada, provocando vocês a respeito de vivermos numa dimensão muito mais profunda do sobrenatural. Mas em janeiro de 2022, Deus me chamou, num desses períodos de jejum que eu tenho feito, a estudar sobre jejum como nunca antes. Eu analisei profundamente cada texto das Escrituras, fui ler tudo que podia, não só sobre a teologia, fisiologia do jejum, eu estava mergulhado nisso. Um dia, isso não era frequência diária, eu lembro que eu marquei exatamente o momento em que eu comecei a estudar e tomar notas e parei. Eu fiquei 18 horas mergulhado em cima das Escrituras, dos materiais. Eu fiz isso ao longo de 40 dias. Foi nesse tempo que eu escrevi o livro A Cultura do Jejum. E eu saí de um artigo que durante anos era tudo que eu tinha conseguido entender sobre jejum para um livro de 270 páginas. E Deus foi abrindo a minha mente. E naquele dia, especificamente, esse que eu passei um longo tempo, o Espírito Santo começou a me confrontar. Quer dizer, durante anos você tem dito às pessoas que se não jejuar, tá tudo bem. O que você está dizendo não é pecado, não é obrigação. Então quem quer mais vem, quem não quer fica à vontade. E o Senhor me disse, considera Mateus capítulo 6. Parte do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Ele fala sobre 3 coisas que os antigos chamavam do cordão de 3 dobras. Nosso Senhor ensina sobre esmola, sobre oração e sobre jejum. O que era o cordão de 3 dobras na mente de crentes de muito tempo atrás? Eles diziam, nós não apenas vamos orar e jejuar, mas a comida que não comemos será colocada na mesa de quem não tem. E eles combinavam essas coisas. Jesus não ensinou sobre as 3 coisas em conjunto aleatoriamente. Ele fazia tudo com um propósito. Então naquela hora o Espírito Santo me questionou. Se um crente que você pastoreou por 20, 30 anos dissesse que deu uma ou nenhuma esmola em todo esse tempo, você o consideraria um cristão espiritualmente saudável? Eu falei, de jeito nenhum. O Senhor me disse, por que não? Eu falei, porque a esmola tem que ser parte de uma prática, não pode ser algo tão esporádico ou nunca ser feito. E diz, se o mesmo crente dissesse que nunca orou uma vez só, para você estaria tudo bem? Eu falei, de jeito nenhum. Oração tem que ser parte de uma conduta recorrente. Não tem como trabalhar isso de outra forma e dizer que a pessoa é saudável. O Senhor me disse, pois é, mas eu ensino sobre o jejum em conjunto com as 2 coisas. E para você, está tudo bem dizer que eles jejuam se quiser. E eu fiquei chocado, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O Senhor começou a falar ao meu coração sobre Mateus capítulo 6, de 16 a 18. Ele diz, quando jejuardes. Ele nunca disse se. Ele não colocou, se der na telha, se uma hora você estiver de bobeira, cansou de comer, e quiser fazer, diz, quando vocês fizerem. E naquele momento eu comecei a perceber, quando vocês fizerem, não é ser, há uma diferença enorme. Eu falei, Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém que falou isso. E honestamente eu estou assustado. O Senhor não quer que depois de 2000 anos de evangelho eu vou falar uma coisa que ninguém falou, sem respaldo de ninguém. O Senhor diz, o fato de você não ter ouvido não quer dizer que ninguém falou. E na hora o Espírito Santo falou comigo, levante, pegue na última fileira de livros, eu estava no escritório de casa, na última prateleira de livros, da esquerda para a direita, o 3º livro. Quando eu olhei para cima, sabia exatamente o que tinha lá na última. Os livros de história, que eu não acesso o tempo todo, ficavam num lugar mais distante. Subi numa cadeira, mesmo assim estiquei porque não consegui enxergar, e com a mão contei 1, 2, 3. Quando puxei o 3º, não era um livro de história. Por alguma razão ele estava guardado fora do lugar. Era um livro com sermões de John Wesley, especificamente uma coletânea intitulada O Sermão do Monte. Quando eu li aquilo, já fui para Mateus 6. E fui ler o comentário de Wesley a partir do verso 16. Ele dizia o seguinte, muitos alegam que não há um imperativo no Novo Testamento para que se jejue e use isso como uma desculpa para não fazer do jejum uma prática, uma disciplina. Ele diz, no entanto, a gente tem que observar que Jesus nunca disse se jejuar.
Jesus disse, quando jejuar. E de segundo lugar, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que a pessoa orientada faça exatamente o que ele está orientando a fazer. Então nós temos declarações de Jesus nesse tempo, entre a sua ausência e o seu retorno, eles vão jejuar, né? Quando vocês jejuarem. E nós temos relativizado isso. Gente, eu tenho feito pesquisas, já fiz isso algumas vezes, com milhares de cristãos nas redes sociais respondendo. Primeira pergunta: quem já fez pelo menos um dia de jejum na vida? Não estamos nem falando de jejuador recorrente, mas você teve uma experiência, você saiu do zero para pelo menos uma na vida. Para não dizer 60%, 59 ponto alguma coisa, ponto 7, ponto 8, responder nunca ter feito um dia de jejum na vida. Estamos falando de milhares e milhares de crentes. A amostragem estatística era muito boa. Dos 40 que já fizeram, a próxima pergunta: quem faz com frequência? O grupo diminui. Dos que fazem com frequência, a próxima pergunta: quantos já fizeram mais de um dia? E o número só vai diminuindo. Ou seja, estatisticamente, nós temos, falando de uma igreja brasileira, um povo que ainda não entendeu o que é jejuar. E nós precisamos entender qual é a importância do jejum. Então, quando Jesus está dizendo que o jejum é para hoje, eu creio que eu e você deveríamos fazê-lo não apenas porque se espera que faça, mas também porque a gente de alguma forma entende, porque Jesus colocou mais informação na resposta. Ele poderia simplesmente ter dado uma resposta curta, objetiva, simplificada, mas ele fez questão de responder de uma maneira bem elaborada. Para quê? Para que introduzisse certos elementos que nos ajudassem a entender e compreender a importância do jejum. Então, antes de seguir qual é o impacto, o resultado, o efeito que o jejum terá sobre as nossas vidas, eu queria começar destacando algo. Em primeiro lugar, as pessoas me perguntam demais: pastor, quais são as regras do jejum? Eu falo, o jejum só tem uma regra. E a regra é que não tem regra. Ponto final. Porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Primeiro jejum que eu fiz, eu brinquei, hoje eu tenho vergonha, mas na época era o que eu sabia. Eu pulei uma refeição só, que era o almoço, estava com 15 anos de idade, ainda enchi o bucho de refrigerante, com medo de desmaiar por falta de glicose. Eu e alguns amigos, quando alguém soube que nós tínhamos feito um jejum de uma refeição só, regada a refrigerante, né? A pessoa falou, isso não é jejum coisa nenhuma, né? Jejum não pode nem bala açucarado, não sei de onde eles inventam isso, né? E vocês fazem um negócio, isso é uma vergonha. Eu fiquei mal, pedi perdão para Deus, falei, desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez. Só que eu e os meus colegas estávamos numa conferência e nós decidimos jejuar pelo único do grupo que ainda não era batizado do Espírito Santo e estava desanimado demais. À noite ia ter uma vigília, alguém falou, olha, fulano já é buscador crônico do batismo do Espírito Santo, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar ele a romper, senão ele vai desanimar, vai desviar. E naquela noite, quando nosso amigo finalmente foi batizado do Espírito Santo, ninguém convencia aquela molecada que o jejum não tinha funcionado. Honestamente, não estou aqui para garantir que foi isso, mas isso me despertou o interesse. Aí eu comecei a descobrir, né, que as pessoas faziam mais do que uma refeição. E eu comecei a pular 2 refeições e dizer, meu Deus, não morri. Tá tudo bem. Daqui a pouco, desculpe, tem gente que fazia 3 refeições, 24 horas. Aliás, um dia desse alguém perguntou, pastor, jejum de refrigerante é válido? Eu falei, isso já está na categoria libertação, filho. Não é nem jejum, você pode tirar da sua vida. Mas eu comecei a praticar jejuns de um dia. Dos 15 aos 18, eu fui evoluindo a ponto de aos 18 anos de idade fazer de 3 a 7 dias na água quase todo mês. E ao longo dos anos eu fui me exercitando na prática, mas honestamente, não se falava sobre isso. Eu nunca ouvi uma mensagem, uma pregação sobre jejum, até ali a fase dos meus 18 anos de idade, quando comecei a ouvir uma pessoa falar disso, irmã Valnice Milhomes. Eu homenageei, fiz uma dedicatória para ela no meu livro, porque foi uma das pessoas que mais me influenciou sobre o assunto, mas ninguém falava. Eu lembro que meu pai, quando soube que eu estava jejuando, ele não conseguia esconder, 3, 7 dias de jejum, uma refeição, outra. Eu era solteiro, morando em casa, sem rola, mas chega uma hora, não dá mais. Meu pai preocupado que eu estivesse entrando em algum lugar de fanatismo, imagina se ele visse o que eu faço hoje. Ele vem conversar comigo. Foi a primeira vez que nós tivemos uma conversa sobre jejum. Foi nesse dia que meu pai soltou, sem querer, que ele fazia jejuns. E eu lembro que eu fiquei indignado. Eu falei, o senhor, além de meu pai, é meu pastor. E eu não sei que o senhor jejua. Eu estou indo procurar estranho para aprender com isso. Meu pai olha para mim e diz assim, Jesus falou que não é para contar que jejua. O pai falou isso, eu falei, como é que é? Gente, meu pai, vocês não têm noção. O poder de questionamento, de raciocínio que ele tinha.
Acho que a mente do meu pai era um nível assim já gênio, brilhante. Ele estudava na Vulgata, no latim, na Septuaginta, no grego, no original hebraico. O homem foi quem tirou a TV de casa e forçava a gente a ler. Ele tinha uma capacidade assim fora do comum. Então, ninguém era doido de enfrentar meu pai. Mas nesse dia eu olhei para meu pai, na petulância dos 18 anos, falei, como é que é, pai? O senhor está dizendo que Jesus falou? Sim, lá no sermão. Eu falei, eu sei o texto, o senhor vai citar. Jesus falou para não tocar trombeta. Ou seja, não se vangloriar. Isso é diferente de não contar. Eu falei, vamos por parte. O mesmo ensino foi colocado em relação às esmolas. E não é para tocar trombeta. Agora, a Bíblia fala que Dorcas, ela era muito operosa nas boas obras e todo mundo sabia disso. Então só está querendo dizer que ela não escondeu da forma como deveria. Segundo, Paulo em 1 Timóteo 5, falando de quais viúvas seriam colocadas na lista de sustento da igreja, e diz que tinha que ter testemunho de boas obras. Quer dizer que se ela só fizesse escondida, não entraria na lista. Eu falei, nós estamos falando do mesmo contexto. Eu falei, pai, o senhor acredita mesmo que Jesus mandaria a gente fazer uma coisa que ele mesmo não fez? O que você está falando? Eu falei, Jesus estava sozinho quando jejuou. Como é que nós sabemos que ele jejuou? Quem o senhor acha que vazou a notícia? Ele riu do jeito que vocês riram, nunca pensei nisso. Eu falei, se ele pode contar, a gente não pode? Falei, uma coisa é compartilhar com discípulos que você quer encorajar, a outra é tentar se vangloriar disso. Eu falei, quem não jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não conta para não pecar, como é que nós vamos aprender sobre isso? E meu pai falou, nesse sentido você tem razão. Só que em janeiro de 2022, quando escrevi esse material, o Espírito Santo falou comigo, você lembra daquela conversa? Eu falei, lembro. Ele falou, guardadas as devidas proporções, você não fez muito diferente do seu pai. Você impactou apenas a família e os discípulos que estão perto. E diz, chegou o tempo de se falar, pregar, ensinar sobre jejum como nunca antes. Porque as pessoas não vão ter fé para jejuar se não ouvirem a palavra de Deus sobre o assunto. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Principalmente quando falamos de jejuns mais recorrentes ou até prolongados, evidentemente que se algo não for despertado dentro de nós, nós não faremos. Agora, nós precisamos entender, gente, que não tem regra. Ou você escolhe o que quer fazer, ou você obedece uma orientação do Espírito Santo. Ele pode trazer todas as regras. Então, salvo isso, porque as pessoas se controlando demais. Eu vi um dia 2 irmãos que estavam fazendo o tal do jejum Daniel, mas a confusão ficou grande. Eu pensei, eles vão para a via de fato. Eu estava olhando só para ver se ia precisar intervir, porque o negócio ficou sério. E a discussão deles é porque um estava comendo batata frita. Aí dizia, mas jejum Daniel é legumes, batata é legume, mas não come manjar desejável. Você manjar desejável para você que é fanático por isso, para mim, gente, uma tempestade. Outro dia chegou para mim e falou, pastor, eu posso jejuar pão e água? Falei, pode jejuar até com pastel e caldo de cana. Não recomendo, 2 bombas glicêmicas para usar no jejum, né? Mas eu estou dizendo no sentido de não ter regra, porque a Bíblia fala de um jejum parcial. Foi o que Daniel fez. A Bíblia diz, durante 21 dias ele não comeu carne, não bebeu vinho, nem manjar desejável. Aí manjar desejável, meu amigo, fica a definição de cada um. Para as mulheres não é batata frita, é doce e chocolate. Então assim, a gente precisa entender que o jejum parcial, a Bíblia diz que João Batista vivia de mel e gafanhotos. Ele vivia uma vida jejuada. Esse jejum onde se exclui certos alimentos e outros não, ele só faz sentido em períodos prolongados, como esse 21 dias. Agora o camarada diz que vai fazer um dia de jejum, ainda faz parcial. É o que para mim, honestamente, é mais difícil de entender ou digerir. Mas está lá na Bíblia. Tem gente que resiste. Fala, não, a palavra jejum, como nós lemos aqui em Lucas 5, é a palavra grega nestil, uma palavra composta. Ne, um prefixo negação, estil, comer. Então jejum, em essência, é não comer. Aí o cara falou, o cara está comendo. Eu falei, mas não está comendo de tudo. Ele está nestil alguma coisa. Não precisa ser nestil tudo. Então, existe o jejum parcial. Existe o jejum normal. Que é o jejum normal. Esse é o padrão. Eu acho que parcial e o que eu vou falar depois, que é o total absoluto, são exceção. Jejum normal. A Bíblia diz, durante 40 dias Jesus não comeu e ao fim dos quais ele teve fome. Está lá em Mateus 4:2. A Bíblia não diz que ele não bebeu, nem diz que ele não teve sede. Se não houver menção explícita de não beber água, é evidente que o consumo de água está lá. Água não é alimento. Seu corpo é constituído de quase 70%, né, de água, e você precisa se manter hidratado. No jejum prolongado nem se fale, né? Então, às vezes as pessoas, elas cometem alguns erros por falta de entendimento, não só fisiológico, mas até bíblico. Jejum total tem na Bíblia? Tem. Ele normalmente não passa de 3 dias. O jejum que Esther convoca nos seus dias, 3 dias sem comer nem beber.
O jejum que Paulo praticou, então logo se converteu, Atos 9, disse durante 3 dias, não comeu nem bebeu. O jejum que o rei de Nínive manda os ninivitas praticarem depois da mensagem de Jonas, como sinal de arrependimento, 3 dias sem comer e nem beber. Por que esse padrão dos 3 dias? Porque com 5 dias sem água, seu corpo já pode começar a entrar em colapso. Outro dia alguém falou, mas Moisés jejuou 40 dias sem comer e nem beber. Eu falei, estava na nuvem da glória, nós chamamos de jejum de sobrenatural. Eu digo, se você estiver na nuvem, Deus mandar, pode fazer. Se não, você vai para a nuvem. Pode ter certeza disso. Mas, considerando os tipos, as pessoas dizem, pastor, qual que eu faço? Eu digo, cara, é a sua escolha, né? Ninguém pode dizer o que fazer, a não ser o Espírito Santo. E a periodicidade. A gente também não pode controlar. Podemos despertar movimentos de encorajamento, como John Wesley fez. Ele não ordenava pastores que não jejuassem às quartas e sextas, porque dizia, vocês têm que ser modelo de disciplina para o povo. Pelo menos dentro dessa casa, com meus filhos ministeriais, vai ser assim. Mas ele podia estabelecer um padrão para os seus ministros, mas nós não podemos controlar a vida de ninguém. Então, a gente precisa entender que, embora não haja regras, não significa que a gente tem que ficar tão solto que não faça nunca. O jejum é para esse tempo. E se espera que nós jejuemos. Você pode dizer amém? Segundo tópico. O primeiro é questionar se o jejum é para hoje, dar uma geral. Eu quero entrar agora no terreno do impacto que o jejum produz em nós, os efeitos, os resultados. Mas eu quero separar agora em 2 aspectos. Impacto pessoal, enquanto indivíduos, e o impacto coletivo. O que isso desperta no avanço do reino de Deus, falando agora de todo mundo. Então, em segundo lugar, eu quero falar do impacto pessoal. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, ouvi a irmã Valnice Milhomens citar essa expressão. Depois eu leria num livro de Kenneth Hagin, né, que também influenciou muito ela. Imagino que talvez a frase possa ser dele. Mas ele dizia, o jejum não muda Deus. O jejum muda você. O jejum não é para convencer Deus a te abençoar. Você já tem toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outro momento eu quero falar do como o jejum nos ajuda a acessar o sobrenatural, né? Mas não significa que Deus ficou com mais vontade de abençoar do que tinha antes, ou que você tenha mais direito do que tinha antes. Mas ele tem um profundo impacto. Ele vai liberar sua fé, ele vai criar sensibilidade espiritual. Há uma série de coisas que nós podemos falar. Mas eu quero me concentrar no que Jesus apresentou nesse texto. Interessante que não só aqui em Lucas 5, de 33 a 38, que nós lemos, mas em Mateus 9, de 14 a 17, e também Marcos 2, de 18 a 22. Os primeiros 3 evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles são muito parecidos na construção, tanto da narrativa dos eventos da vida de Jesus, dos milagres e dos ensinos, né? Já o evangelho de João é um estilo completamente diferente, fora da caixinha comparado aos demais. Então a gente, quando estuda, apresenta esses 3 como sinóticos, são muito parecidos. Nos 3 evangelhos, nós temos a mesma pergunta sendo feita a Jesus, a mesma resposta sendo dada e as mesmas parábolas sendo apresentadas na resposta. Por que eu estou destacando que isso acontece nos 3? Porque o que quer que seja que Jesus queria comunicar com aquela alegoria não pode ser separado do assunto do jejum. Quando a gente fala das leis de hermenêutica, os princípios de interpretação bíblica, Jesus só falou disso dentro de um contexto, jejum. Não significa que o que ele falou não seja maior, aplicável a algo mais do que o jejum, mas que está intimamente relacionado com o jejum. Então vamos concentrar no que Jesus falou no verso 36. Ele começa, o texto diz assim, também lhes contou uma parábola. Ele começa dizendo, ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a velha. Quando Jesus diz ninguém faz, ele não está falando de impossibilidade, está falando de bom senso. Então vamos tentar olhar para isso com a lente cultural da época. As pessoas não tinham acesso fácil à roupa como eu e você temos hoje. Não existia indústria têxtil. Toda a confecção era manual, artesanal, né? E você começa a falar não só da dificuldade de produzir, da qualidade do tecido. Jesus, num certo momento, diz, os que vestem roupas luxuosas estão nos palácios. Quando você pega a pirâmide social, era o topozinho lá de cima que tinha acesso a roupas de luxo, roupas boas. A maioria das pessoas não tinham. Quando Jesus envia seus discípulos para pregar o evangelho, ele diz, não precisa levar outra túnica. Já imaginou que maravilha, viajar sem mala, só com a roupa do corpo? Era isso que eles faziam. Aliás, se você lembrar, quando os gibeonitas, lá em Josué capítulo 9, vão para Josué tentando simular que eles eram de uma terra distante, queriam fazer uma aliança, sem contar que era vizinho, eles chegam com roupas velhas, sandálias velhas.
e pães embolorados. Mas eles dizem, quando nós saímos da nossa terra, esses pães eram frescos, a roupa e a sandália eram novas. Por que depois de uma longa viagem alguém chegaria naquele estado? Gente, eles não tinham hotel no meio do caminho. Dormia, né, no chão, no relento. Lavava a roupa na hora de tomar o banho no rio. Quando achava ela secava no corpo. A roupa já não tinha qualidade. Tratada dessa forma, a maior parte das pessoas não se vestiam bem. As roupas eram rotas, velhas, costumavam ser rasgadas e remendadas. Essa era a realidade da maior parte das pessoas. Então, quando você abrir o guarda-roupa e for tentar largar aquela murmuração comum, tem nada para vestir hoje, lembre que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. E essa era a realidade deles. Agora, imaginando que cada um entende isso, a grande maioria da população para quem Jesus está falando, e diz, ninguém que está com uma roupa rota, velha, rasgada, e recebe uma roupa nova de presente. E roupa na época não era composição, como nós fazemos, calça, camisa. Todo mundo usava túnica. A gente prefere falar túnica porque o homem não gosta de falar vestido, né? Mas todo mundo usava uma peça única. Então, quando Jesus está dizendo que ninguém faria, qual é a proposta? Imagina o cara recebendo uma roupa nova. A lógica, o bom senso, nem precisa de muito, sugere: descarta a velha, pega a nova, problema resolvido. Agora imagina a pessoa objetando quando está ganhando de presente a nova. Não preciso disso tudo, é muito pano. Eu só tenho uns buracos aqui voltando. Então só me deixa recortar aí da roupa nova o que falta aqui para eu consertar a velha. Então Jesus disse que ninguém faz por bom senso. Mas ninguém faria porque ele está tocando no assunto. Porque ele sabia que no plano espiritual a gente seria inclinado a fazer essa bobagem, essa insensatez. E até hoje tem muito crente querendo viver de remendo em vez de renovo. Basicamente o que Jesus está dizendo é que o novo que Deus oferece não pode ser adaptado na sua estrutura velha. Ele diz, o velho só tem uma finalidade para você: descarta. Paulo escreve aos Efésios e fala da nossa mudança de comportamento como uma troca de roupa. Despisse do velho homem, vestisse do novo homem. É uma troca. Porque o que a gente trazia antes não serve para mais nada. E não deveria haver adaptação. Quem está entendendo? Na sequência, Jesus conta outra parábola para falar a mesma coisa. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Primeiro vamos fazer a distinção. O que é vinho novo e vinho velho? No Antigo Testamento, você tem duas palavras distintas para falar de quase a mesma coisa: mosto e vinho. O que era o mosto? Suco da uva, ainda não fermentado ou de baixa fermentação, a ponto de não poder provocar embriaguez nem se houvesse abuso. O vinho já tinha passado o processo natural de fermentação. Então, a uva que era espremida lá no lagar, pisada, o suco tirava, pelo açúcar natural da fruta, um processo natural de fermentação começaria. Era só uma questão de tempo. E aí é que ele passaria a ter teor alcoólico. Esse álcool nunca foi inserido de forma artificial, industrial, sempre foi um processo natural. Agora, no grego eles não tinham uma palavra para falar do suco, como nós temos no português, e outra para falar do vinho. Então se usava vinho novo, ainda não fermentou. Vinho velho, já está fermentado. É que o velho para nós soa como se fosse deterioração. Jesus vai dizer na sequência, né? O verso 39 que eu não li: ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, que diz o velho é excelente, é melhor. Então o velho aqui não era um rótulo negativo. Ele simplesmente era a maneira de dizer: olha, esse aqui já fermentou, o outro não. E aí você vai ter que entender o odre, porque não é parte do nosso contexto. O odre era uma espécie de cantil, uma bolsa feita com couro de animais. Então, em toda a Bíblia você vai ver uma única menção de um odre contendo água. É quando aqueles gibeonitas dizem que vieram de longe, né, e traziam os outros. Normalmente estava associado à questão, né, das viagens, porque você não tinha como transportar numa vasilha de barro, etc. e tal, a água numa viagem. Mas tirando essa exceção, você tem uma segunda. Uma vez na Bíblia você vai ver um odre cheio de leite. Alguém simplesmente aproveitou aquilo para outra finalidade. Todas as outras na Bíblia estão associadas ao vinho. Por que o odre estava tão ligado ao vinho? Porque os povos antigos descobriram que se você deixasse, né, o vinho, o suco da uva, num ambiente fechado, com exposição limitada ao oxigênio, você conseguia controlar a fermentação. Então eles colocavam na bolsa, lacravam, e dessa forma conseguiam controlar a fermentação no ponto em que eles queriam. Só que o que Jesus está falando? Se você bota o vinho novo num odre velho, um couro já ressecado, a hora que começar a fermentação e aquilo vai dando pressão, o odre arrebenta. E aí se perde o odre, se perde o vinho.
Deixa eu te dizer o seguinte: quando se tenta adaptar o novo de Deus no velho, o evangelho tem prazo de validade. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a gente tenha tanto desviado na nossa nação. Que as pessoas estão acreditando que elas podem pegar uma parte do que Deus tem e adaptar no resto do que elas já traziam na sua vida. Isso não funciona no evangelho. Agora, pastor, qual a relação disso com o jejum? Quando nós vamos entender o cerne da obra da santificação, é evidente que a gente tem que se desfazer do velho homem. Não dá para viver a nova natureza, a nova realidade mesclada, adaptada, em conjunto ou convivência com o velho homem. Então, nós precisamos entender que no processo de transformação, só existe uma única coisa a ser feita com a velha natureza: é matá-la. Essa é a linguagem bíblica. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme. Outras traduções diz: transformai-vos, no imperativo, pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que a pessoa, depois de convertida, pode conformar aqui, é tomar forma, o molde. Pode se conformar com o mundo. E ele vai passar às vezes uma vida inteira naquele padrão que Paulo em 1 Coríntios 3 chama de um crente carnal, não espiritual. Ele não acessa lugares profundos da comunhão com Deus, de experiências com o Senhor, das manifestações do sobrenatural. Ele tem um comportamento que uma hora você olha e fala, parece crente, outra hora você fala, parece que nunca converteu. Ele fica lá numa coisa meio híbrida. Agora, o que nós precisamos entender é que é nossa responsabilidade entrar no processo de transformação. E para isso, duas coisas são claramente apresentadas aqui. Tem que ter uma mudança de mentalidade, em segundo lugar. Em primeiro, ele diz: ofereça o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, gente. Porque sacrificar significa matar. Paulo está falando uma linguagem que todo mundo antigo entendia. Não só o povo que serviu o Deus de Israel, o único e verdadeiro, mas até os povos pagãos praticavam sacrifício. Sacrificar é matar o animal. Agora, o que é o sacrifício vivo? É uma aparente contradição. Mas Paulo usa esse paradoxo para dizer o quê? Não é para vocês matar o corpo de forma literal. O que você vai matar é a força da carne que está aí dentro. Colossenses 3,5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Eu aprendi na minha adolescência: a carne não converte. Tem que ir para a cruz, tem que matar a miserável. Agora, isso não envolve apenas domínio próprio. Jesus nos propõe uma ferramenta chamada jejum, que talvez de todas as disciplinas espirituais seja mais impactante no que diz respeito a tirar força da sua carne. Gente, isso vai além da capacidade de explicação. Eu lembro, 2018, o Espírito Santo me dirigiu a fazer pela primeira vez um jejum de 40 dias. Quando eu terminei, vários amigos me procuraram. E aí? A turma que sabia. E aí era: você ouviu o coro dos anjos, sentiu o perfume do céu, né? Jesus apareceu, todo mundo esperando eu relatar assim uma experiência mística profunda. E eu tenho tido experiências incríveis, mas eu lembro que a resposta foi: e aí que eu estou em crise. Os caras: como assim crise? Falei: crise profunda. Jejum me gerou crise. Os caras: que tipo de crise? Falei: vou falar uma de várias. Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, barraqueiro por natureza. Então assim, tem que frear a miserável da carne para não ficar irritado, para não falar o que não deveria. É um exercício contínuo. Só que durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Gente, era um negócio assim, tão fora do comum, que Kelly, minha esposa, aquele doce de pessoa, ficava tirando onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia: quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Ela dizia: meu amor, você está numa tranquilidade. Eu dizia: você não imagina a paz que está do lado de dentro. Aí alguém falou: pastor, mas foi ruim para gerar crise? Eu falei: não, foi maravilhoso. A crise é que acabou com a minha desculpa, porque a vida inteira eu joguei na conta do temperamento. Não, eu me irrito, eu falo desse jeito pelo temperamento. Mas meu temperamento não mudou no jejum. Aliás, a parte boa de liderança do colérico estava lá, ó, refinada, ungida. A parte ruim, que é essa miserável da carne, ela perdeu completamente a força. E de repente, pela primeira vez, depois de anos andando com Deus, servindo com Deus, eu falei: tem muitas coisas que nós estamos tolerando, inventando desculpa, que deveriam estar morrendo na nossa vida. Quem está entendendo? Mas pastor, e a transformação da mente? Além de todo o processo da restauração que vem pela palavra, nós precisamos entender que o próprio jejum, gente, ele reprograma o seu código, ele muda um chip dentro de você. É inexplicável. Honestamente, eu tento explicar isso e é frustrante, porque é só quem pratica que entende. Quem jejua com frequência e regularidade costuma testemunhar as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. O coração fica blindado contra a ofensa. Não é só não se irritar,
né, a ofensa não entra. Eu gosto de citar uma frase da irmã Valnice, que ela dizia o seguinte: o jejum muda o seu centro gravitacional. O centro de gravidade da terra puxa para baixo, o centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. O jejum te arranca de um centro gravitacional e te coloca em outro. É impressionante a fome, o anseio pelas coisas de Deus. Ou seja, ele não apenas vai frear a força da velha natureza, mas de alguma forma é como se libertasse a nova para buscar tudo aquilo que ela realmente anseia. Eu não consigo enxergar a vida de ninguém vivendo num profundo lugar em Deus sem que o jejum seja parte da sua jornada, da sua caminhada. Ele vai impactar definitivamente a nossa estrutura, vai nos ajudar a nos livrar do velho, para que a gente, em vez de adaptar o novo no velho, possa simplesmente trocar e viver o novo. Quem está entendendo, diga amém. Mas me permita falar, terceiro e último lugar, do que eu vou chamar aqui do impacto coletivo. Além de termos a responsabilidade de produzir mudança na nossa própria vida, nós temos o privilégio de cooperar com Deus para mudanças num âmbito maior, que diz respeito ao avanço do reino de Deus na terra. E eu quero tentar te demonstrar algo que eu classifico como profético. Há um entendimento que Deus tem trazido ao meu coração, que no tempo do fim, o jejum terá uma importância maior do que a maioria de nós consegue mensurar, até mesmo no que diz respeito à preparação para a volta do Senhor Jesus. Quando falamos da volta de Jesus, não é um assunto qualquer. Nós estamos falando do clímax, do ápice da redenção, do desfecho de todas as coisas. Agora, algo interessante que não pode ficar de fora da equação quando nós falamos da vinda de Jesus. Em Atos capítulo 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro pregando diz: arrependei-vos, convertei-vos. Ele estava apresentando Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados, venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Aí diz assim: envie-lhe o Cristo. O que é envie-lhe o Cristo? Não é a primeira vinda. Ele está falando de Jesus que já veio, já encarnou, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Envie-lhe o Cristo, está falando da segunda vinda. Envie-lhe o Cristo. O texto diz: o qual convém que os céus contenham, segurem, recebam, até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Há duas formas de olhar o final dessa frase. Que os profetas anunciaram que haveria restauração no tempo do fim, e isso é verdadeiro. A gente fala da reforma protestante 500 anos atrás, a reforma apenas começou. Tem muita coisa sendo reformada ainda e para ser reformada. Mas haverá restauração de muita coisa que a igreja perdeu antes do retorno de Jesus. Mas para mim o texto não fala só isso. Ele fala da restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Ou seja, coisas que os profetas anunciaram, porque há profecias que envolvem a vinda do Senhor que ainda não se cumpriram, e vão se cumprir só por ocasião do seu retorno. Mas há coisas que os profetas falaram da parte de Deus que já se cumpriram ao longo da história. E a mesma Bíblia que registra o cumprimento dessas coisas, registra que haverá cumprimento replicado no tempo do fim. Uma dessas promessas, que é indiscutível que tem cumprimento replicado. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Texto conhecido, decorado por qualquer avivalista. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E quando você começa a olhar uma declaração dessa, você percebe que o apóstolo Pedro se levanta no dia de Pentecostes para dizer: isso cumpriu aqui hoje. Quando aquela multidão atônita está assistindo aqueles homens cheios do Espírito Santo falando em outras línguas, sem entender o que era, Pedro se levanta e explica: gente, eles não estão bêbados. É 9 horas da manhã ainda, tipo, não é a hora que a turma encheu a cara. E diz: isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro pega e traz para o tempo dele o cumprimento do que Joel anunciou. Só que na hora de dizer o que Joel disse, Pedro faz uma leve adaptação. E assim que Lucas registra a fala dele: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Quando você vai lá para Joel, não tem últimos dias, ele só diz depois. Ou seja, Joel está dizendo: não é agora, vai acontecer depois, aconteceu depois. Quando Pedro vai falar do depois, ele cria um depois de novo. Além de agora, nos últimos dias. E ele cita todo o restante da profecia praticamente ao pé da letra, sem alterações. Ou seja, Pedro está dizendo: o que cumpriu aqui vai ter cumprimento replicado no tempo do fim. E aí eu quero que você entenda um pouco melhor a natureza da profecia de Joel. Se você puder me acompanhar no livro de Joel, capítulo 2,
Não dá para ler a profecia toda, mas vou começar no 12. E talvez eu pule alguns versículos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. A nação já estava debaixo de juízo e as coisas ficariam piores. Deus está dizendo, volte-se para mim e essa situação pode ser mudada. 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem o santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não faça da tua herança objeto de deboche e zombaria entre as nações. Agora, o que aconteceu? O verso 18 diz, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu pelo seu povo. Se Deus teve grande amor e se compadeceu, é porque eles preencheram os requisitos que Ele pediu. Volte-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, arrependimento, consagração, oração, jejum. E quando Deus interviu, olha o que diz o verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Era uma época de fome, de crise. Verso 23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Quando as chuvas fossem restauradas nos seus ciclos, e o que eram as primeiras e últimas chuvas, ou chuva temporã e serôdia, de acordo com as versões mais antigas. As primeiras chuvas vinham antes do plantio. Elas amoleciam o solo, facilitava o trabalho da terra ser arada, favorecia, a condição da terra para receber a semente que germinaria. Mas depois das primeiras chuvas vinha um período de alguns meses de estiagem. E depois vinham as últimas chuvas, que eram mais abundantes e intensas que as primeiras. Esse detalhe é importante. Mais abundantes e intensas que as primeiras. Qual era o propósito das últimas chuvas? Fortalecer não apenas o crescimento, como também a maturação do fruto. Então, se esperava isso antes de chegar na colheita. E Deus está dizendo, eu vou restaurar como no final. Qual era o resultado? Que eles teriam boa colheita. 24. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Verso 26. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não há outro, e nunca mais meu povo será envergonhado. E aí vem o 28. E acontecerá depois disso, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A frase depois disso aqui tem dois significados, possibilidade de entendimento. Depois de vocês preencherem os requisitos que eu propus, nós podemos chegar na consequência. Então ele está falando de causa e consequência. E depois, cronológico. Agora vocês só vão viver a restauração das chuvas naturais, mas vai chegar a hora em que eu vou restaurar as chuvas espirituais. Aí ele começa a falar do derramar do Espírito Santo. Particularmente eu creio que no contexto de Joel as duas coisas estavam envolvidas. Eles precisavam praticar o princípio que desataria as bênçãos, mas a parte da chuva espiritual era um depois cronológico. Agora, quando a gente fala dessas chuvas, a gente precisa entender que elas também são parte de uma figura relacionada ao mesmo assunto da vinda de Jesus. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 7, a Bíblia diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que Tiago está pedindo paciência? Porque esse assunto da vinda de Jesus foi de um extremo ao outro logo no primeiro século. Pensa no assunto que deu pano para manga. As primeiras reações das pessoas, Jesus está voltando, alguns começaram a adotar até um tom irresponsável. Paulo em 2 Tessalonicenses tem que dizer, quem não trabalha não coma. Eu consegui entender a turma dos Tessalonicenses, porque na década de 80, gente, se falava, pregava, cantava, ensinava sobre a vida de Jesus, como nós não fazemos hoje. Era assim, a temática quase que principal dos cultos, das canções, de tudo. Eu com 15 anos de idade, conversando com os outros adolescentes crentes, a gente pensava assim, fazer faculdade para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. A única coisa que a gente não abria mão era casar. Então a gente dizia, Maranata, vem Senhor Jesus, mas espera eu casar. Como se pudesse casar sem estudar e trabalhar. Mas na cabeça do adolescente é mais fácil entender, mas os adultos começaram a migrar para esse lugar. E Paulo teve que botar ordem. Depois, a conversa foi outra.
Paulo diz para os Tessalonicenses: ninguém de modo algum vos engane, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Deus está dizendo: não, gente, não é que Jesus está demorando, ele já voltou, vocês perderam o bonde. Só que lá na frente a coisa foi para outro extremo. E essa é a razão da segunda carta de Pedro, quando no capítulo 3, no verso 4, ele fala de pessoas que escarneceriam da vinda do Senhor, dizendo: desde que os pais dormiram, os primeiros líderes, tudo permanece do mesmo jeito, tipo, ele voltou coisa nenhuma. Então eles vão de uma ansiedade, irresponsabilidade em como tratar isso, até um ponto de simplesmente questionar. Tiago está dizendo: gente, sejam pacientes. Ele prometeu que volta, é a palavra dele, ele vai voltar. Não tem chance dele não voltar. Ele está pedindo paciência. No verso 8, o seguinte, ele vai dar um exemplo de paciência que todo mundo conhecia, porque era a prática da vida diária de todo mundo. Todo mundo tinha que plantar e colher para ter o sustento da terra. Ele diz no verso 8: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que o lavrador espera com paciência? Não só a primeira chuva, que é o que vai ajudá-lo a arar a terra e plantar, mais as últimas. Porque se ele tentar colher antes da última, o fruto não está maduro, não cresceu o suficiente, não tem a quantidade de grãos que teria. Ele tem que ser paciente se ele quer uma colheita melhor. Não se pode colher antes da chuva. Então Tiago está usando um exemplo de paciência que todo mundo conhecia no dia a dia e que serve para a nossa paciência. Mas eu ouso te dizer que Tiago, escrevendo pelo Espírito de Deus, também está apresentando uma alegoria profética. Isso cabe não apenas a nós, cabe também ao próprio Cristo. Ele é o lavrador, nós somos o precioso fruto da terra. Por que é que ele ainda não voltou? Porque ele não pode voltar sem que ele tenha a maior colheita de almas de todos os tempos. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. E essa colheita não será possível se não vierem as últimas chuvas prometidas. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos apresenta essa figura com clareza. O texto sagrado diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. E o contexto, você lê o capítulo, ele está falando só da vinda de Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que é que Jesus ainda não veio? Ele está exercendo paciência, ele está se controlando, ele está dizendo: calma, calma, espera um pouco mais. A colheita maior que está por vir vai justificar. A maior colheita de almas que esse mundo jamais presenciou ainda está para acontecer. Mas para que aconteça é necessário que venham as últimas chuvas, que, lembre-se, eram mais intensas e abundantes que as primeiras. O que nós vimos em Pentecoste será menor comparado ao que Deus fará no tempo do fim. O maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais presenciou também está para acontecer. Nós vivemos numa época privilegiada que a gente acaba nem valorizando isso. A virada do século 19 para o 20, que tem o início do movimento pentecostal que espalhou pelo mundo, alastrou que nem fogo em capim seco. Nós passamos a viver uma nova realidade. A maior parte das igrejas hoje, mesmo as são históricas, conservadoras, né, já não oferecem resistência, ação à obra do Espírito Santo, mas por séculos você não via as manifestações do Espírito Santo. Elas vêm sendo restauradas, elas estão crescendo, mas deixa eu te dizer, o melhor ainda está por vir. E sem essas chuvas não haverá a colheita que Jesus está esperando. E sem as chuvas que potenciam a colheita, portanto, sem a colheita, Jesus não volta. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o jejum? Vamos voltar em Joel. Para que eles vivessem o cumprimento daquela primeira etapa, Deus diz: voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. Joel 2,15, convoquem um jejum solene. Isso eram as convocações proféticas públicas, para que todo mundo entrasse no jejum. É lógico que Joel não está falando só de jejum, ele fala de consagração, de arrependimento, ele fala de oração, mas jejum aqui é o nosso foco, vou dar destaque a ele. Para que aquela primeira etapa do cumprimento da profecia de Joel cumprisse, o jejum era inegociável. E aí nós olhamos para o tempo onde a segunda parte da profecia de Joel se cumpriu. Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes para dizer: o que está acontecendo aqui foi dito pelo profeta Joel. Antes do dia de Pentecostes, onde você volta alguns anos, começa um movimento em Israel.
movimento dos fariseus, nós simplesmente olhamos o resultado final, quando aquele povo virou um bando de religiosos, fazendo as coisas por fazer, por ostentação. Mas o movimento nasce de um despertamento espiritual sincero, de gente que queria ser santo, que queria levar a palavra de Deus a sério. E o jejum começa a ser restaurado. Esse povo implementa um padrão de 2 dias de jejum por semana. Daqui a pouco aparece um doido de pedra chamado João Batista, não apenas botando seus discípulos para jejuar, talvez mais do que os fariseus, mas ele mesmo vivendo de mel e gafanhotos. Esse doido que está trazendo o jejum e os seus discípulos para um outro nível, passa o bastão, porque ele é apenas o precursor para Jesus no dia do batismo do Nosso Senhor. Quando passa o bastão e diz, agora é contigo, Jesus pega o bastão. Qual a primeira coisa que Jesus vai fazer? 40 dias de jejum no deserto. Quando o cenário do jejum começa a ter restauração, nós temos a segunda etapa de cumprimento. Mas não é a última, porque a profecia de Joel é maior. O próprio apóstolo Pedro cita uma parte que não aconteceu nem em Joel nem no dia de Pentecostes. Depois de falar do derramado do Espírito, ele diz, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor, Antigo e Novo Testamento aponta para um advento, o retorno de Cristo. E quando você olha o ensino de Jesus, os apóstolos, o sol escurecendo, a lua em sangue, são sinais da vinda de Jesus que não aconteceram. Então agora ele pega a profecia e diz, mas vai acontecer nos últimos dias, e lá nós vamos ter o combo completo. Agora, se na primeira e na segunda fase do cumprimento isso não aconteceu sem jejum, você acha mesmo que na última nós vamos chegar lá sem jejum? Eu ouso dizer a você, o jejum terá um impacto coletivo sem precedentes. E muitas vezes é difícil a gente absorver algumas coisas. Eu já jejuava uma vida inteira. Eu fui para a Coreia do Sul, estava numa agenda de 2 semanas pregando no Japão. Eu e Kelly esprememos para tirar 2 dias livres na agenda, para a gente aproveitar umas 2 horas e pouco de voo, e para a Coreia do Sul, conhecer a igreja do pastor Cho, na Coreia. A igreja do pastor Cho se tornou a maior igreja do mundo. Um movimento gerado não apenas porque eles trabalhavam com células, grupos pequenos, mas porque tinham uma pegada de jejum e oração como nenhum outro grupo na terra. E eles tinham uma montanha de oração. Coisa mais normal, o camarada tirava 30 dias de férias, dava 3 dias de dízimo, jejuando trancado lá. E nós fomos conhecer. E quando cheguei eu vi com os meus próprios olhos o que alguns já tinham falado e eu não acreditei. Placas de advertência, escritas em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu lembro quando eu li aquilo, eu falei, o quê? Proibido jejuar mais? Falei, a gente não vê o povo nem fazer isso no Brasil? Aqui eles proíbem além. Para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia 2, acho que 3 pessoas tinham feito 40 dias de jejum. Eu, um ano antes, tinha feito 21 dias. Mas eu comecei a pensar, falei, eu acho que isso nunca vai acontecer no Brasil. Chegar ao ponto de ter gente jejuando, tudo bem, mas ter que proibir, não, isso está fora do alcance, é inacessível. Agora, olhe para cá. O que eu tenho visto nos últimos 2 anos, eu tenho visto mais gente jejuar do que o resto da minha vida toda, do que todo o meu ministério. O que eu estou vendo nesses últimos 2 anos, só depois do livro. Estou falando de gente que passou a entrar em contato comigo, pastores de diversos lugares, grupos que começaram movimentos de incentivo ao jejum e estão me dando feedback. Eu não imaginava, mas o dia chegou. Eu já fiz 9 desses de 40. Abril, agora estou indo para a minha 10ª experiência. Eu não sei te dizer nesses 2 anos quantos pastores que me pediram para acompanhar o processo, junto com médicos, né? Quantos pastores, quando chegava o 40, não queria terminar, eu dizia, você vai terminar. Você está proibido de continuar. Pastor, por que essa relutância? Porque a experiência é tão boa. Não tem uma vez que chega a hora de quebrar o jejum. Não faça isso chorando. As pessoas dizem, pastor, está ansioso para comer? Eu digo, não, dá dó de comer, dá dó de terminar. Você tem que dizer para você mesmo, daqui a pouco você vai fazer outro. Porque as pessoas começam a entrar num lugar de plenitude espiritual, emocional, física, tão extraordinário, que você diz, eu não quero parar. E como depois de hospício, o lugar que mais tem doido é a igreja, a gente brinca com isso, eu tenho que ficar falando para esses pastores, ninguém, se não tiver uma palavra de Deus, ninguém passa. Eu não imaginaria. Gente, honestamente, eu perdi a conta de quanta gente eu proibi, mas me ouça com atenção, isso é só o começo. Nós veremos um movimento, uma cultura de jejum sendo instalada como nunca antes. E há uma convocação vindo do trono de Deus. Nós estamos nos organizando. Eu ia fazer um grande movimento para esse jejum de abril. Eu entendi da parte de Deus, deixa orgânico, mas provavelmente nós vamos fazer isso para setembro, orientando, trabalhando antes a preparação, ajudando muita gente como fazer isso. Mas há 1 ano e meio atrás,
um pouquinho mais do que isso. Eu lembro de uma experiência que minha esposa e meus 2 filhos me acompanharam num jejum de 40 dias. Eu estava emocionado. Falei, Deus, já não tem muito doido para fazer 40 dias. Uma família inteira. Eu falei, isso é história. Eu lembrei que não era só eles. Uns 20 dos nossos pastores e líderes, que já sabiam a época que eu estava jejuando, resolveram fazer junto. E eu lembro que eu falei para Deus, eu não chamei ninguém. E quando eu falei, eu não chamei ninguém, poucas vezes eu ouvi a voz de Deus tão contundente na minha vida. Ele me disse, quem chamou fui eu. E pela primeira vez eu fico atônito pensando, há um chamado vindo do próprio Deus nesse tempo. Eu quero te garantir, sim. Ninguém pode te dizer o como fazer, a periodicidade, o tipo, a duração. Mas nós precisamos afinar o ouvido e começar a corresponder. A maioria de nós não deveria migrar para um prolongado sem treino. Eu digo, tem que ter treino, tem que ter direção de Deus, tem que ter acompanhamento médico quando falamos do prolongado. Mas, gente, nós podemos começar a fazer o mínimo. Podemos começar a fazer o que nunca fizemos. Um dia desse, um cara colou do meu lado no final de um evento e falou, pastor, meu sonho é fazer esse jejum de 40 dias que você faz. Falei, quanto você já fez? Ele falou, nenhum. Aí ele, como é que eu começo? Falei, de meio. Começa de meio-dia. Sabe? Então, assim, eu não quero botar pressão, não quero dizer que você tem que ir para o lugar onde eu estou frequentando, visitando e decidi permanecer lá. Mas eu fiz uma promessa 3 anos atrás aqui que eu vou seguir cumprindo. Vocês vão me ver falar sobre jejum como nunca antes. Eu vou perturbar vocês como nunca antes. Que não falte informação, que não falte estímulo, que não falte provocação, orientação, advertência. Porque existe mais. Nós podemos entrar no lugar mais profundo com impacto pessoal e gerando um grande movimento de Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? O que fazer, quando fazer, como fazer, quanto tempo fazer. Ou você decide, ou você ouve e atende a direção do Espírito Santo. Sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. E ninguém deveria te controlar. Ninguém pode te dizer o que fazer. De vez em quando, nós podemos ter convocações proféticas. E eu acredito que essa coisa que eu estou sinalizando, que faria em abril, sentir Deus me freando e deixar para setembro, eu creio que é uma convocação profética. Que cada um decide se quer ou não atender. Mas de alguma forma a gente só precisa ter certeza de que nós não estamos evitando, sendo deliberadamente negligente, com algo que vai nos levar a um lugar extraordinário. Eu sirvo a Deus durante toda a minha vida, intensamente, depois dos 15 anos, depois do batismo do Espírito Santo. Honestamente, eu nunca vivi e nem achava ser possível viver o que eu estou experimentando nos últimos anos. Em especial, esse período aí de 3 anos para cá. Porque à medida que eu comecei a entender aquilo que Deus me fez entender e escrever, eu falei, eu não posso viver longe disso. Eu mesmo entendi, falei, Deus, eu não posso sequer pregar isso se não tiver autoridade para falar. Em 2022, eu já tinha feito 2 jejuns de 40 antes, 2018, 2019. 2021, o Espírito Santo me disse, não. Eu ia até 7 dias e dizia, para. Não entendi porquê, estava em casa, pandemia, era a época aparentemente mais fácil de fazer, não. Mas no finalzinho de 2021, ele falou, em 2022 você vai fazer 2, um por semestre. E quando eu terminei o segundo, eu falei, Deus, o que o Senhor me pediu, eu te dei. Agora sou eu te pedindo. Me deixa continuar fazendo isso. Eu lhe imploro. Se o Senhor me parar, eu não vou continuar. Se o Senhor não me parar e me der uma permissão, eu não saio mais desse lugar. Ano passado não aguentei, fiz 3. Há algo maior a minha e a sua disposição. E eu quero te encorajar. Não quero que ninguém saia daqui fazendo loucura. Você já não tem que começar pulando o almoço. Tem uns crentes desesperados. Já não posso comer mais nada hoje. Eu vou te garantir, eu vou almoçar depois de te pregar isso. Mas abril está chegando. Alguns podem começar com jejuns menores. As pessoas perguntam, pastor, o que você acha do intermitente? Falei, excelente para a saúde e um excelente treino. Intermitente eu faço todo dia, gente. Eu como na janela de 6 a 7 horas, viro 17 a 18 sem comer.
Todo dia. Isso já para mim não é nem espiritual. É uma disciplina que eu quero ter sobre minha carne. É algo que diz respeito à saúde. Mas é um excelente treino. Não adianta você querer pular para os últimos degraus da escada. Comece devagar, com paciência. Se Deus realmente te der uma convicção agora, ótimo. Mas se não, planeja, faz com calma. O que eu estou dizendo é o que nós vamos ter que fazer mais vezes. Várias vezes. Espírito Santo, sopra sobre nós. Se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso e nem necessariamente motivacional. Mas se o Senhor trouxer vida, gerar fé pela tua palavra, derramar a tua graça, eu sei que haverá um nível diferente de resposta. E é isso que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a entender a importância do jejum e a corresponder contigo. Eu oro por dias de avanço, de rompimento espiritual, de quebrar a força da carne como nunca quebramos antes, de cooperarmos contigo no avanço do teu reino, de não apenas contribuirmos, ó Deus, para que haja esse impacto individual, mas também o coletivo. Nós clamamos em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor começou a falar e a fazer não seja interrompido ao final dessa reunião. Que nenhum de nós te trate como um interruptor de uma lâmpada que é desligada, ou uma torneira que pode ser fechada. Que o que o Senhor começou continue, cresça, progrida, cumpra o seu pleno propósito. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.